E estamos começando a edição 114 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa social com tons marrons e calça preta. E ao fundo estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e 3 quadros com a temática Café e Gatos. E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar aqui mandando um abraço lá para Iguatu, para a amiga Maria Lucélia, que aproveitou para deixar o seu recadinho, parabenizando pelo trabalho que estamos desenvolvendo, disse que fazemos isso com responsabilidade e profissionalismo. Então, Maria Lucélia, fica aqui um abraço para você e também para o seu esposo, o Walter Matos, que inclusive é o nosso contador aqui, é quem acompanha essa parte da organização financeira aqui da agência Clique. Fica aqui um abraço para vocês dois. E o próximo recadinho é aqui de Nova Olinda. Quero mandar um abraço para minha amiga Andréia Teles. Ela que aproveitou para deixar um recadinho parabenizando pelo talento, qualidade e sucesso. Andréia, minha amiga, é sempre uma alegria receber suas mensagens. Gratidão por você estar sempre aí torcendo e acompanhando o nosso trabalho. E o próximo recadinho veio lá do município de Vilhena, em Rondônia. Uma ex-colega minha de faculdade, a Eliane Duarte Batista, foi minha colega no curso de Ciências Econômicas na URCA, né? Assim, é sempre uma alegria saber que mesmo à distância a gente consegue conservar esses vínculos de amizade, né? E ela que aproveitou para parabenizar e dizer que Deus continue abençoando meus projetos. Eliane, é com muita alegria que eu recebo tua mensagem, tá? Ficar aqui o meu abraço, assim, gratidão por tudo. É a gente que teve toda uma amizade ao longo desse curso, né, de Ciências Econômicas, e que hoje, através das redes sociais, a gente consegue manter essa comunicação. E o próximo recadinho veio lá do município de Altaneira. O Cleidiomar Rodrigues, né, que coordena o grupo de Kung Fu Wushu da ACANC, né, e ele que aproveitou para dizer que estava agradecendo pela matéria que veiculamos aqui sobre os atletas altaneirenses classificados para o 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu. Eu é que agradeço, Cleidiomar, pela sua mensagem e também ao Antônio Alexandre, que foi um jovem que fez toda a articulação para que realizássemos esta matéria. E estamos começando o giro da semana. Vamos de poesia, pois bem, o escritor e poeta Germar Martins, que é lá do município de Tarrafas, nos presenteou com uma poesia chamada Farelo, sobre o Setembro Amarelo. Como sempre, eu vou declamar aqui uma estrofe para deixar vocês com aquela vontade de clicar no link que segue junto com esse vídeo para conferir a poesia na íntegra. Então vamos lá para a primeira estrofe, né? O ouro que banha o solo no setembro amarelo banha também o peito, deu um coração tão belo para molhar a tristeza e tirar toda a incerteza de um mundo paralelo. E vamos agora falar de esporte aqui no Giro da Semana. Atletas de Nova Olinda conquistam vaga para o 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, que será realizado em Brasília, Distrito Federal. E os atletas classificados, que eu já aproveito aqui para parabenizar, são o Gabriel Batista Freire e o Francisco Samuel Félix da Silva. Aproveito também para parabenizar o professor Ucifu Batista, que está à frente aí com o projeto da ACANC e que também motiva esses jovens, sempre levando para além das fronteiras aqui do nosso estado, para participar de uma diversidade de campeonatos. Então, parabéns a todos, prosperidade, sucesso. E fechando aqui o giro da semana, vamos falar de cultura, né? Pois bem, a Secult, a Secretaria de Cultura de Altaneira, fez o lançamento oficial da primeira edição de uma série de vídeos documentários do projeto Nossa Gente,
nossa cultura. Esta edição conta com a abertura, onde é mostrado um pouco das histórias e lendas da população altaneirense, e o foco principal, é trazer a história do mestre Edilson Silva, através das manifestações culturais da capoeira e do maculelê. Então, a seguir, vocês conferem um trechinho desse vídeo. No oferecimento de Agência Clique, WM Contasse, Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia, Madeireira Madresul, Salão Inovarte, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Grangeiro, Instituto Multiprofissional de Ensino, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar, Lucena Calçado. E estamos começando o nosso quadro de entrevistas da edição de número 114. Hoje temos a participação do youtuber professor Alisson Santos. José Alisson dos Santos Silva é natural aqui de Nova Olinda, é professor da Rede Municipal de Ensino de Nova Olinda, Ceará, leciona nas escolas Padre Cristiano Coelho e Avelino Feitosa. É graduado em Geografia pela UVA, tem especialização em Gestão Escolar pela FJN e em Paleontologia e Geologia Histórica pela UFC. Ainda é mestre em Geologia, área de estudo Paleontologia pela UFC. Então, professor Alisson, desde já eu dou as boas-vindas por você ter aceito o nosso convite e estar aqui em nosso quadro de entrevistas. Eu que agradeço, A gente apresenta questões sobre educação, Eu sou professor e aí a educação é meu foco de estudo, primeiramente. Então, eu agradeço em ter a visibilidade também da educação em jogo aqui. Os professores, assim como muitos profissionais, tiveram que se adaptar diante deste cenário da pandemia. E hoje recebemos aqui um professor youtuber, que tem realizado as geolives, que são intercâmbios. No caso, aqui eu posso citar como exemplo Brasil-Moçambique e Brasil-Alemanha. Como o professor teve a ideia dessa iniciativa e qual o impacto dessa atividade para a aprendizagem dos alunos? Pois é, Lucélia, antes da Geolive acontecer, já existia o canal do professor Alisson Santos, Prof. Alisson Santos, que na verdade ele surgiu antes da pandemia, lá no Antônio Figueiredo Taveiras, que é o grupão lá do Potengi, que na época a gente tinha mais ou menos o período final de ano, do 9º ano em especial, para fazer as revisões e em seguida a avaliação, e aí eles iriam para o ensino médio. Só que por algum momento o calendário chocou com o calendário do Estado, e aí as inscrições do ensino médio foi antecipada. E a gente teve também que antecipar, o nosso calendário na escola. E aí os meninos iam perder a revisão dos conteúdos. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque tinha alguns alunos que ficavam me cobrando essa revisão, e que era muito importante essa revisão. E eles não se preocupem não, que eu vou gravar um vídeo e mando para vocês. Só que aí eu não consegui mandar no WhatsApp o vídeo, porque o vídeo ficou grande, sem edição, um vídeo muito caseiro. E com isso, a gente eu digo, olha, tem um canal do YouTube, eu criei o canal, coloquei o vídeo lá e mandei o link para todo mundo. E aí o canal do professor Alisson Santos nasce aí. E no ano seguinte, a minha perspectiva é de fazer 4 vídeos por ano, que seriam as 4 revisões, e comumente a gente tem na escola do ensino fundamental. É isso. Hoje eu faço vídeo semanal. Então, isso vem crescendo, a pandemia trouxe esse crescimento da produção de vídeo, certo?
O intuito nosso como professor, na verdade, é chamar a atenção do aluno. Naquele momento, quando não era pandemia, que aquela revisão, que os alunos pegaram aquele vídeo, aquilo foi algo de brilhar os olhos para eles, sabe? Algo fantástico. Ele levou o professor no bolso para casa. Né? Só que aí eu pude perceber que ao longo do tempo, o vídeo por si só, ele não chamava mais tanta atenção. Porque a pandemia escancarou, né, os vídeos, na verdade, na internet, e aí todo mundo, em tese, estava fazendo vídeo. Aí a Geolive vem como um diferenciador para chamar a atenção. Nosso objetivo como professor é fazer com que a aprendizagem aconteça. E ela só acontece se ela encantar. E aí a ideia da Geolive é encantar os meus alunos. Eu também acabo também encantando outras pessoas que vão passando ali pela internet. Né? E aí surge a ideia das Geolives. Inclusive, as nossas duas últimas Geolives, né, uma que fala com a Alemanha e outra que fala com Moçambique, elas foram importantes e foram propositais. Eu explico por quê. A Alemanha é um país europeu, a gente está no 9º ano na Europa e tal, então eu trago a Europa, né, através da Alemanha, com o Rodrigo, e em seguida trago um país africano. Para a gente começar a perceber, de fato, a diferença entre esses dois mundos. E a diferença começa nos bastidores. Com o Rodrigo, lá na Alemanha, certo? Eu não tive problema nenhum de internet. Já com o Mamuto Juma, lá em Moçambique, ele teve que se deslocar de um local de um canto para outro. Ele teve que falar com a pessoa que é responsável pela internet para ajudar isso, aquilo, outro. Então a gente começa a perceber o quanto os países são diferentes, até no próprio acesso à internet. Na Geolive com o Rodrigo Silva, né, na Alemanha, né, ele é um brasileiro, ele é aqui do Cariri, e há mais de 10 anos mora na Alemanha. E é a gente que quis entender como é que funciona tudo aquilo. Né? E na Alemanha, tudo muito bonito, tudo muito organizado, tudo muito perfeito, né, do ponto de vista Brasil, né, digamos assim. Na época, né, do vídeo, já era pandemia, inclusive, e aí ele dizia, olha, Alisson, eu posso ir aqui num determinado local e me vacinar. Não existe uma série de idade, não existe isso. Aqui não. Existiu no início, mas naquele momento já estava livre para todo mundo fazer a sua vacina. E aí eu remeto essa mesma pergunta para Mamoto Juma. Ele disse, não, Alisson, aqui, bem depois da live, Sim. Não, aqui a gente está ainda vacinando o pessoal da enfermagem e os militares. Olha a grande disparidade, né, dos países. E essa ideia de trazer esses dois mundos totalmente diferentes é justamente para os alunos poderem compreender a cultura do outro e assim entender a nossa própria cultura, sabe? O próprio Rodrigo, ele apresenta isso, mostra a Alemanha, conhece o Brasil, que ele é brasileiro e tal. E aí, do outro lado, o Mamuto Juma, ele apresenta uma paixão moçambicana pelo Brasil. Sabe? Ele diz com muita propriedade que os moçambicanos são apaixonados pelo Brasil e vê o Brasil como um país de primeiríssimo mundo, onde todo mundo queria morar no Brasil, sabe? E o que me deixa também alegre é quando os meus alunos vão no meu privado, né, no celular e tal, lá no WhatsApp, e diz, olha, professor, eu gostei que eu aprendi isso, sabe? Eu gostei que eu aprendi aquilo. E eles dão esse retorno para mim, e isso é muito bom. Inclusive aquelas coisas que são mais, como é que eu posso dizer, de abrir os olhos, assim, de escancarar os olhos assim para questões, aquilo que a gente não tem aqui. Como, por exemplo, em Moçambique, algumas pessoas comem ratos. Né? Nossa. Então isso é assim, como isso, né? Então lá existe táxi-bicicleta. Você vai, ao invés de mototáxi, é um táxi-bicicleta. Paga lá e vê isso. Então, outra questão que foi comparado, a questão do dinheiro, né? Enquanto o euro é bem superior a 5 alguma coisa do real, né? No Moçambique, né? Eles têm lá o valor em média de 8 valores de Moçambique em relação ao real. Né? Então, essa relação também de câmbio, a relação também de fuso horário, que é próprio da geografia. Então, a Geolive, ela não é feita simplesmente para conhecer o outro, que isso por si só já é geografia. Sim. Mas ela também apresenta algumas questões conceituais, como fuso horário,
né, a questão dos valores das moedas, do dinheiro, né, e a própria cultura, que também é geografia. Então não é só por fazer live ou por fazer para conhecer aquela pessoa, o que ela faz, mas também tudo tem uma conexão, de fato, com a geografia vista em sala de aula. E nas geolives internacionais, aquelas que eu trago os convidados, né, da Alemanha, como foi o Rodrigo, ou o Mamudo Juma lá de Moçambique, que terão outras, certo? Eu sempre conto com a ajuda de muitas pessoas. Meus contatos, que eu fico mandando, né, no WhatsApp para participar, e também com questões técnicas, como é o caso do professor André Leite, né, professor da educação fundamental aqui da Avelino Feitosa, certo? E que me ajuda muito em relação às questões técnicas, né, para essas geolives acontecerem. Tá? Então, além dele, de forma técnica, muitas outras pessoas me auxiliam divulgando nos grupos e tal, para a gente ter um número legal de pessoas para a gente fazer uma geolive, né, à altura do meu convidado. E eu estava dando uma olhada, né, em seu canal no YouTube, o Prof, abreviado com um pontinho, Alisson, A-L-Y-S-O-N, Prof. Alisson Santos, né, onde já tem cerca de 2.000 inscritos e mais de 100 vídeos, né? E percebi também que o professor coloca, né, disponibiliza neste canal alguns temas regionais. A exemplo de um vídeo na nascente do rio Cariús, no Vale do Buriti, em Santana do Cariri. Qual a importância de trazer esses vídeos com essas temáticas aqui da nossa própria região? O município de Nova Olinda tem uma disciplina chamada Estudos Regionais, né? E nela a gente estuda a região do Cariri, né, o Ceará como um todo, mas em especial a região do Cariri. E aí, muitos dos nossos alunos eles não conhecem o Vale do Buriti, né, ou Vale dos Buritis, né, não sei como é a nomenclatura mais correta de se pronunciar. Mas o que ocorre é que nas minhas andanças, né, daqui para lá, de lá para cá, eu acabo também fazendo esses vídeos para mostrar nas aulas de estudos regionais que a pura geografia local, né, essas questões. E aí mostrar inclusive o contraponto de termos uma fonte limpa, as pessoas podem beber a água in natura, onde as pessoas podem tomar banho, e mostrar o nosso rio Cariús do lado de cá em Nova Olinda, né, que é poluído e que a gente não consegue tomar banho. Em outrora, eu quando criança brinquei, pulei, tomei banho no rio, hoje a gente não consegue mais fazer isso. Eu digo isso para os meus alunos e eles passam a imaginar como é possível fazer isso, né? E uma viagem que eu fiz a Fortaleza, lá no meu canal também tem isso, né? Mostra as falésias, eu mostro as restingas, eu mostro as questões da energia eólica, né, produzida no parque eólico, que eu tive o prazer de visitar. Então, para onde eu vou e eu consigo visualizar a geografia, eu acabo produzindo um vídeo que isso vai alimentar, consequentemente, o meu aluno aqui quanto escola, quanto estudo, sabe? Isso é legal. E aí você fala dos inscritos, me veio aqui à memória uma vez que um aluno me questionou da seguinte forma. Eu dizendo para eles do canal, que eles podiam assistir o vídeo, tem lá o resumo e tal. Ele disse, professor, mas seu canal, ele não é bom não. E eu disse, não é bom? Por que não é bom? Né? Aí eu fiquei assim, né? Meus pares, né, meus colegas professores, eu mostro, olha, tem algum erro, né? Inclusive, teve uma vez que eu falei uma palavra errada e um professor me corrigiu, e eu fui lá, editei, né, e fiz corrigir. Então, os meus pares, nossa, tá bom, seus vídeos estão bons, queria fazer assim. Então, geralmente eu recebo bons elogios dos meus colegas professores, de geografia inclusive, né? E esse meu aluno disse, nossa, seu canal não é bom. E eu, por que não é bom? Porque não tem muito inscrito, né? E aí, para ele, naquele momento, o canal bom era o canal que tinha muito inscrito. Tanto que nos meus vídeos, nos primeiros, no meio, aí não tinha nada. Se inscreva no meu canal, faça isso, tá? Eu não fazia nada disso. Depois desse dia, com os últimos agora, eu sempre estou dizendo agora, se inscreva no canal, faça isso. Para só então o meu canal ficar bom para o meu aluno. Porque o meu objeto de estudo é a geografia, mas o meu foco é o aluno, né? Então, eu quero que ele se sinta bem em um canal que tenha cheio de gente para que ele possa ter, de fato, uma ideia, né, de ir lá e fazer, estudar e aprender.
Pronto, então já deixar aqui para minha equipe, ó, solta aqui, ó, na legenda o canal do professor Alisson, o nome, aí lá na pesquisa vocês colocam o nome que vai aparecer aqui e aproveita para acessar lá. Eu já quero dizer que o Ubuntu Notícias, pelo menos por enquanto, não tem tantos inscritos, então para o seu aluno ainda também não tá bom. Mas é isso, gente, trabalhar com cultura e educação é um trabalho que é construído todos os dias mesmo. Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, falar um pouco sobre geografia. E hoje nós estamos aqui no Vale do Buriti. É aqui no município de Santana do Cariri, o Vale do Buriti, onde nasce o rio Cariús, certo? Nessas águas que eu vou mostrar para vocês agora, vem cá, olha. Encontramos o Vale do Buriti, a nascente do rio Cariús, certo? E é nesse espaço onde nós podemos identificar a natureza como ela de fato deveria estar, preservada. Infelizmente, o rio Cariús ele é poluído com os dejetos humanos, tanto na cidade do município de Santana do Cariri, como também no município de Nova Olinda e os outros municípios que ele vai cortando, certo? O rio Cariús é um rio não perene, ou seja, ele não fica o ano inteiro correndo, certo? Mas ele atua como uma base hidráulica muito importante no município. Aqui no Vale do Buriti, por exemplo, as águas fazem um diferencial muito grande em relação a esse espaço onde nós estamos aqui vivenciando. Esse espaço aqui, pessoal, ó, no Vale do Buriti, acaba acontecendo também um atrativo turístico aqui no município de Santana do Cariri, certo? Então, acaba trazendo uma série de pessoas para vir aqui se deliciar na nascente do rio Cariús. É isso aí, curta bastante aí, ficamos com mais uma aula, mais um vídeo aqui do professor Alisson Santos. Valeu, pessoal, e até a próxima. No oferecimento de Qualiconte, Doutora Ayala Endiges, Dr. Marcos Renato Endiges, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Papelaria Papel Mania, Clínica Life, Clínica Saúde Odontologia, Fotocópia Soluções Inteligentes. Sua pesquisa de mestrado se deu no ano de 2017, tendo como dissertação do mestrado em Geologia o trabalho científico intitulado como um novo táxon de aranha-chicote do membro crato, formação Santana, Bacia do Araripe. Eu lembro que na ocasião nós chegamos a veicular uma matéria escrita aqui no Ubuntu Notícias. E eu quero saber o que essa pesquisa ela trouxe de inovador para a área científica. Olha, a aranha-chicote, essa em especial, não existia nenhum registro fóssil dessa espécie em especial. Tá? Existiam outras aranhas, tá? E a aranha-chicote, para quem não sabe, é uma aranha muito bonita, né? Que ela tem as primeiros pares de pernas, né? Bem grande, lembrando de fato um chicote, né? E aí, aqui em Nova Olinda, né, que a gente chama formação crato, outros chamam membro crato, né, mas aqui as predeiras de Nova Olinda, de fato, né, ali que saiu a aranha-chicote, e aí é uma espécime única, tá, chamamos de holótipo. Então esse holótipo, né, ele está depositado na UFC, né, no meu trabalho de mestrado, e é muito bacana porque nele a gente consegue identificar algumas questões como esse tipo de aranha, por exemplo, por ter um pulvírus, que é uma almofadinha que fica entre as pernas dela, né, ele vivia pelas rochas. Então a gente já imagina, ele não vivia em serrapilheira, mata, né, mas vivia nas locas de rocha. Então que locas de rocha são essas? Então já consegue imaginar um ambiente daquele animal. Então isso é importante para
a descoberta daquele espécime especial. Tá? A gente consegue também visualizar uma cadeia, né, alimentar por conta daquela espécime, que ela, comparando com as aranhas atuais, elas se alimentavam de baratas, né, de grilos, e barata e grilo é o que mais tem de fóssil aqui em Nova Olinda. Então, a descoberta dessa aranha possibilitou uma série de outras conclusões de outros trabalhos de outros colegas, sabe? Então, isso é muito bacana em relação a isso. E o que foi vinculado, inclusive, aqui, né, por você, depois de uma palestra na Wellington Belém, um aluno achou, né, um espécime vivo, né? Um espécime vivo, tirou fotografias, mostrou e tal. Inclusive está depositado na universidade também para fazer comparações. Como a gente não viveu o período paleozoico, seres humanos não viveram, né, naquele período, então não existe nenhum registro humano, né, para mostrar isso. Então, as rochas nos apresentam de fato esses registros. E a gente começa a ter conclusões com base nos fósseis que a gente vai tendo. E diga-se de passagem, Nova Olinda, o povo novo-olindense, ele não tem a noção da riqueza fossilífera que é esse talhado, que a gente chama, essas minas de calcário laminado. Né? Não é só uma fonte econômica que a gente tem aqui muito importante, certo? Mas é, de fato, também algo muito importante do ponto de vista de ciência. E aí, do ponto de vista econômico, eu chamo a atenção, inclusive, aqui dos empresários, né, pessoas que têm interesse a manter, de fato, essa economia crescer. Tem muito potencial econômico nas mineradoras. Não é só simplesmente a rocha por si só, a pedra cariri por si só, né? É também uma questão de, pode ser adubo, fertilizante para o solo. Os agricultores aqui não têm costume de adubar a sua terra. Nossa terra é maravilhosa, porque ainda dá milho, né? Mas não tem esse costume de adubar. Diferente do centro-oeste do Brasil, que eles passam máquinas e máquinas adubando a terra para só então fazer o plantio, sabe? E a pedra cariri, ela pode ser feita isso, pode ser feito tijolos, né, da pedra cariri de forma ecológica. Então aquele rejeito todo, que às vezes vai para o entulho, às vezes vai para aterrar uma casa, então pode se é matéria-prima para muitas outras coisas. Então isso é muito importante, a gente saber disso, e os empresários que têm aí dinheiro podem estar investindo e ganhando muito dinheiro com isso. Sem falar que, geograficamente falando, Nova Olinda está aqui 500 quilômetros de Fortaleza, está aqui mais ou menos isso também para Recife, está mais ou menos isso para Teresina do Piauí. Então nós estamos bem localizados, certo? Tem Juazeiro também aqui, que é uma cidade grande, que pode também acolher esse material. Então a gente está bem localizado geograficamente para também escoar esse material. Professor Alisson, eu costumo concluir aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, sempre com uma mensagem motivacional, né? Já são quase 2.000 pessoas acompanhando, né, aí o seu trabalho, entre estudantes, outros profissionais. Então, é uma hora que eu deixo o espaço aberto para você se dirigir a esse público que acompanha o seu trabalho, deixar uma mensagem aí de prosperidade, uma mensagem motivacional para todo esse público. E a mensagem que eu deixo, Célia, hoje é a seguinte, que a educação é meu objeto de estudo, sabe? E por ser meu objeto de estudo, eu chamo a atenção não só dos meus alunos, mas também dos colegas professores, a olhar com muita primazia a educação. Porque ela acaba, sim, transformando o mundo. E isso não é algo clichê para ser falado, ou algo assim, porque é bonitinho, que muda o mundo, de fato, não. A educação, de fato, ela muda o mundo, certo? E a gente consegue visualizar isso quando a gente passa uma certa caminhada na sala de aula e a gente visualiza o nosso aluno sendo um bom profissional, sabe? A gente visualiza o nosso colega de sala se reinventando, se ressignificando. A pandemia mostrou isso, tá? Eu não fui formado, nós professores não fomos formados para fazer vídeo, para gravar, para fazer edição. E tudo isso a gente acaba aprendendo com a necessidade. E a necessidade é chegar ao nosso aluno. A necessidade é fazer educação, é fazer com que os conteúdos geográficos, seja ele no livro didático, seja ele no dia a dia, que a geografia tem muito disso, sabe? Chegar ao nosso aluno. Esse é o grande objetivo. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que aproveite, certo, toda a oportunidade de ensino que vocês tenham. Seja meus alunos, seja meus colegas professores, certo? E, inclusive, nas geolives eu acabo trazendo também
alguns colegas professores. Inclusive, a última Geolive, a gente teve a presença da professora Nalina e da professora Lusa, né? Que no primeiro momento tinha uma certa aversão à câmera, mas depois pôde perceber que aquilo era possível. E foi possível e foi muito bom. Tá? Então, a mensagem é essa: aproveite as oportunidades que a educação promove para cada um de nós. E aí, gente, diante dessa conversa, né, assim, muita novidade, eu acredito que vocês vão curtir muito. Professor Alisson, eu quero aproveitar aqui para lhe parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. Eu já venho acompanhando há algum tempo e me surpreendo sempre com as suas inovações. Gosto bastante dessa forma de intercâmbio, ainda que de forma remota, entre os países. Eu vejo aí um trabalho para além da própria geografia, né, muito enriquecedor. E desejar mesmo motivação, que você siga com essa sua luta de estar sempre inovando. E dizer assim que para a gente é uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo. E também, com certeza, motivar muitos profissionais que vão ver a sua entrevista a também continuar aí batalhando todo dia. Exatamente. Eu que agradeço, né, o convite e dizer ao pessoal que se inscreva no canal, como diz meu aluno, só é bom se tiver muita gente. Né? Mas é isso assim que funciona. Muito obrigado pelo espaço, viu, Célia? A gente está aqui para isso, para fazer a educação. No oferecimento de Casa Leal, vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Doutora Leandra Aquino da Climed, Sol System, Mercadinho Suquita, Granja Arquifrango, Vera Cordeiro. E no Ubuntu News vamos de comemoração. Gente, são duas comemorações muito importantes. Os 12 anos do Ubuntu Notícias, desde 19 de setembro de 2009, onde tudo começou como um blog de teste, não tinha esse caráter profissional, esse trabalho de fazer comunicação. Esse trabalho do fazer comunicação, ele é muito recente, ele é de 2017 para cá, mas que, como blog de teste, eu costumo contar essa data desde o início, porque foi importante, porque foi um período de estudo e de aprendizado. E aí, a segunda comemoração, que também é assim, motivo de muita alegria para mim e toda a minha equipe, são exatamente 2 milhões de acessos em nosso portal de comunicação. Para comemorar esses 12 anos, mais 2 milhões de acessos, quero oferecer, ainda que de forma virtual, um pedacinho do nosso bolo. A gente vai já partir, vamos compartilhar aqui com toda a equipe. Este bolo, que é um mimo da Doce com Amor, foi feito pela Patrícia Alencar, que eu quero aproveitar aqui para dizer que o bolo ficou maravilhoso. Patrícia, gratidão. Em nome de toda a equipe aqui da Agência Clique, que faz o Ubuntu Notícias, gratidão por você nos presentear com esse bolo aqui, com toda essa simbologia que pra gente tem um significado muito importante, que são os 2 milhões de acessos. Então, gente, fechando aqui a nossa edição hoje, quero deixar um abraço especial a todos que acompanham o nosso trabalho, os nossos leitores, nossos seguidores, e também um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.